Eu repito todos os dias que eu não vejo a hora de ir pra bem longe. Não vejo a hora de sumir. Sabe quando você dá uma surtada? Mas eu repito todo dia, então eu surto todo dia. Eu repito que eu não vejo a hora de morar sozinho. Eu não vejo a hora de ir pra longe da minha cidade, pra longe de todo mundo que me conhece, pra longe dos meus parentes e me construir sozinho. Sem ninguém ficar mexendo no saco. Só que não parece um pouco egoísta? Acho que falando assim parece um pouco egoísta. Afinal, como é que a gente fala assim que a gente quer ir pra longe da nossa família, que a gente quer ir pra longe dos nossos parentes, que a gente quer ir pra longe da cidade onde a gente nasceu e das pessoas que a gente conhece? Eu falando assim é egoísta mesmo. Mas vamos aprofundar, vou explicar. Eu amo a minha família. Eu amo o lugar onde eu nasci. Eu tenho muito carinho, Deus livre, eu não quero virar as costas. Deus me livre, imagina. Eu sou uma pessoa muito apegada, na verdade. Mas o que eu quero dizer é que mesmo amando, mesmo a gente se sentindo às vezes muito confortável nesse lugar, pode ser um lugar que não deixa a gente crescer. Pode ser um lugar que ainda a gente guarda muita trava. Por algumas experiências que a gente viveu, aquilo pode ter guardado na gente muitas inseguranças. Afinal, você às vezes tem as suas próprias convicções, você tem as suas próprias ideias que muitas vezes não se encaixa e não se alinha com o costume, com as crenças da sua família. Então, mais ou menos, o que eu quero trazer a entender, o que eu quero, na verdade, dialogar, a ideia é de que, por mais que você ame, que você tenha muito carinho, talvez ali não seja um lugar pra você ficar, não seja um lugar pra você crescer. É tipo entender que, como você é diferente, você tem que construir o seu próprio caminho, entendeu? Um dos traços mais fortes da minha família era a religião. E você podia errar em qualquer lugar, mas errar na religião era difícil, cara. Porque você não estava tentando mais contra alguém da sua família, você estava tentando contra Deus. E aí não é uma coisa que se questiona, é uma coisa que simplesmente você está errado. Porque daí não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre uma coisa que vai além da nossa compreensão humana. Então não se discute, é assim de ponto final. E eu facinho, logo já tomei no meu rabo, porque aí eu já nasci com o erro, né? E para uma criança, no começo da sua vida, já ter que carregar tamanho fardo, já destrói completamente a cabeça dela que nem formada ainda tava. Porque ela vai carregar o peso de que ela já carrega tamanho pecado e fazer os seus próximos dias, os seus próximos anos serem repletos de disfarce e omissão. Eu acho que não é justo com nenhuma criança e eu ainda acho que eu tive uma infância perfeitamente boa. Por mais que eu tenha que ter enfrentado os meus problemas em relação a isso, tiveram pessoas que eu acredito que sofreram bem mais que eu. E eu não consigo imaginar o tamanho da dor que elas carregam. Se eu já carrego o tamanho de insegurança pelo pouco que eu passei, imagine elas. E é triste porque esse é pra ser o momento mais importante e primordial do nosso desenvolvimento, que é o momento da gente aprender quem a gente é e se tornar cada vez mais confiante. Mas logo já ensinam a gente a carregar o fardo da imperfeição e do defeito, do pecado. Ouvir tantas coisas horríveis e ainda nem entendeu por que aquilo te machucou, mas te machucou. E a única coisa que a gente pode se tornar é inseguro e confuso. E às vezes, por mais que as pessoas falam em coisas que te machucam e destroem sua confiança e destroem toda a sua cabeça, você ainda realmente sente alívio por aquilo, porque você acredita que eles estão tentando te ajudar e ninguém está interessado em saber o que você está sentindo ou o quanto aquilo te machucou ou qual é a sua história e o seu ponto de vista em relação àquilo. E se você falar alguma coisa ou talvez você se manter firme contra alguma coisa, você não tá se botando só contra a sua família, você tá se botando contra Deus, contra a bondade, contra a moralidade. Então ninguém perguntou o que tá acontecendo de verdade. Só falaram pra você que era assim que tinha que ser e você, sem dar tempo de pensar, concordou. E aí no final você mesmo se mutila. Então no lugar que era pra ser de conforto e confiança, se torna um lugar de confusão e dor. E a única coisa que você tira dali, a única coisa que você aprende é: se odeie o máximo que você puder. Arranque de você os seus membros pecaminosos. Mas não se preocupa se doer, se você ficar triste. Isso só faz parte. São hordas de demônios. São a nossa guerra, a nossa carne lutando contra o espírito aqui na Terra. Uma criança que nem entende o que está acontecendo com ela, que nem entende nada, tanto de físico quanto muito menos de mundo espiritual,
E ela já tem que entender que isso é o karma dela. A vida dela vai ser ela contra ela mesma. E sempre lançam a seguinte frase: o coração do homem é enganoso. Renunciem a si mesmo e vivam para Cristo. Nunca precisaram me dizer com todas as palavras, mesmo que algumas vezes tenham dito, mas a gente entende o recado. A gente acaba entendendo e aceitando o quão sujo a gente é. Que isso que você tá passando no rosto? Você acha que isso é coisa de homem? Fala direito. Anda direito. Mexe essa mão direito. Olha direito, pensa direito, seja direito. Cara, isso não é bom pra cabeça de ninguém. Quanto mais pra de uma criança. Eu acho que tem um sentimento compartilhado em todas as crianças que passaram por isso. A gente não via a hora do tempo passar. A gente não via a hora da vida voar. Eu só quero que o tempo passe rápido. Não interessa pra onde ele vai. Falando da minha experiência, eu sentia, falava que eu ia morrer cedo. Eu falava com muito alívio. Porque lá no fundo, eu queria mesmo. Eu não via a hora de estar o máximo longe da minha vida. Ah, e qual é? Eu só aprendi direito, né? Afinal, renuncie o homem a si mesmo. Essa vida não é sua. Não viva segundo a carne, mas vive segundo o espírito. Então eu não ligo pra cá, não é? Não é assim que tem que ser? Quanto mais rápido Deus me matar, melhor. Ah, não, mas é que o dom da vida é de Deus. Deus abençoa a vida, Deus ama a vida. Então quem que vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu viva como vocês querem que eu viva? Então, não é o que Deus diz, é o que vocês acham. Vocês fizeram Deus à sua imagem e semelhança, né? O homem criou Deus à sua imagem e semelhança. E no fim, no que tudo isso resulta? No meu caso, eu só aprendi a ser uma criança reprimida, com medo de falar, de existir, de ser visto. Eu tinha um pavor da minha própria família. Eu não podia falar, eu não podia ser muito espontâneo, porque se eu fosse espontâneo, eles iam pegar o meu jeitinho. Eu não podia ser assim. Eu não podia expressar minha opinião, porque a minha opinião é errada. O que eu vou fazer? É melhor eu ficar quieto. Então eu desaprendi a falar. Se tivesse alguém no parquinho, eu não podia entrar. Vai que ele descobria. Até a chamada da escola eu tinha extremamente vergonha e insegurança em falar. Ah, eu não podia jogar vôlei se eles me vissem pulando de um jeito estranho. Ah, eu não podia jogar queimada se eles me vissem que eu desviasse de um jeito assim muito espontâneo e ficasse estranho. Não posso falar perto daquele meu tio chucro, porque se ele fizer alguma piada eu não vou conseguir disfarçar. E nas vezes que você se sente confortável e você se solta um pouco e o teu corpo até pede por isso, acho que me soltei demais. Eu não podia ter falado daquele jeito. Olha o que ela disse pra mim. Ah, não, filho, não fala assim não. Que assim é meio de bichinha. Então, como é que eu vou falar? Como é que eu vou ser espontâneo? O meu espontâneo é isso, eu vou fazer o quê? Então é melhor não ser espontâneo. É melhor qualquer coisa que eu fale e eu pensar 3 vezes. Não. Eu acho que é melhor eu não falar. É mais fácil assim. Nossa, fim de ano era um cu pra mim, como eu odiava Réveillon, eu odiava Natal. E no final de ano era o ano que a gente tinha que se encontrar, é o ano que a gente ia brincar o verão inteiro. E era muito legal, eu adorava. Mas também eram os 3 meses que eu ia ver tudo de incrível, de maravilhoso, de legal, que eu não podia ser. Eu batia de frente com toda a espontaneidade e felicidade, com toda a aprovação, leveza que as minhas primas tinham e eu não podia ter. A gente ia brincar com todos os nossos amigos e coleguinhas a noite inteira. A gente também ia se divertir com as brigas e as histórias de romances e amores delas. Que eu não queria. Claro que eu não queria. Na verdade eu odiava, eu tinha nojo dessa parte. Eu sabia que um dia eu ia estar livre disso. Então não. Eu, uma criança que sabia que eu tinha que me livrar de mim mesmo. Às vezes era legal brincar e fingir que eu fazia parte. Às vezes era legal brincar e fingir que tinha alguém me olhando. Fingir que eu também tinha um romancinho e alguém que olhava pra mim. Poder fingir que eles também podiam gostar de mim. Mas é só pra brincar, eu não quero, tá? É só brincadeira. Porque afinal é nada a ver. Eu não quero, eu tô muito bem, eu sei que Deus me escolheu pra alguma coisa muito grande. Eu sou diferente e eu tenho só que lutar um pouco mais mas eu só queria poder ser como elas. Tá, então deixa, eu acho que é melhor eu entrar. Ficar quieto lá, em casa. É melhor eu nem brincar. E na voltinha da pracinha, todos nós gostávamos desse momento. Era um momento muito legal. Vamos andar, vamos brincar, vamos sair.
E olha que legal, elas ficam de olho nos menininhos, ficam conversando, cochichando, rindo. Caramba, deve ser muito legal fazer isso. Deve ser muito legal poder ser assim. E ainda te ajudarem, te apoiarem. Mas eu não posso, então eu acho que eu vou dar uma disfarçada. Eu acho que eu vou ficar um pouco mais pra trás. Acho que é melhor. Eu tenho que renunciar ao mundo, então eu acho que a melhor coisa é eu ir um pouco pra trás. Elas estão brincando, mas não sei o que fazer, eu não sei como ser espontâneo, eu não sei o que falar, eu não falo, né? Eu acho melhor eu ficar aqui mais pra trás junto com os adultos mesmo. Deixa elas andando na frente, se divertindo. Acho que eu vou ficar aqui. Eu não posso errar, então melhor eu tenho que aceitar que eu não posso me divertir agora. É melhor eu não enturmar, porque eu não posso errar. E também qual que é a graça de ficar lá na frente junto? Eu não posso fazer nada, eu não posso falar nada, não posso ser espontâneo, qual que é a graça? O que eu posso fazer é esconder o meu eu mais fundo que eu puder. E era tão foda ver elas se arrumando e elas se preparando para as festas e para as saídas. Doía ver que eu nunca ia poder ser tão espontâneo quanto elas. Que eu nunca ia poder ter confiança no que eu vestisse, no que eu visse no espelho. E vai ser assim todos os anos, um após o outro. E a cada ano eu tô mais afundado em mim mesmo. Eu tô mais preso em mim mesmo. E é o certo, né? Eu tô fazendo o certo, eu tô respeitando a minha família, eu tô respeitando a crença da minha família, a fé e é o que a gente acredita e a Deus, principalmente. Nossa vida não tem importância. Não faz diferença o que a gente pensa, o que a gente deixa de pensar. Não faz diferença o que a gente sente ou o que a gente não sente. Não faz diferença. A vida é cheia de dor mesmo, é normal isso. É que a gente tá lutando, né? E em todos os momentos eu acabei me tornando isso. Eu acabei me deixando ser isso. Sempre fiquei atrás. Afinal, não tinha por que eu ir na frente, né? Não tinha nada pra me viver ali. O máximo que eu podia fazer era ficar andando atrás delas, vendo elas viver. Às vezes eu queria ter sido menos legal, sabia? Menos respeitoso. Porque quando eu era bom pra todo mundo, pra única pessoa que não era bom era pra mim mesmo. E com todas essas crenças que eu cravei bem lá no fundo de mim, a única coisa que eu consegui carregar durante todo esse tempo foi muita insegurança e uma angústia que chegava a arder. Mas sabe, eles são bons. Na verdade, eles são incríveis, a minha família é incrível. Minhas primas são as melhores. E por mais que eu tenha vivido algumas coisas ruins, eu tive muitos momentos de felicidade no meio disso. É isso que confunde mais às vezes. Quando eles são bons com você, quando eles fazem coisas boas e por amor a você, na verdade se sente ingrato por estar sentindo isso. Você se sente ingrato por estar sentindo que não tá tudo certo. E aí você começa a se culpar ainda mais. Aí você acha que o problema tá em você que tá surtando. Você que chora demais, você que é muito reclamão. Eles estão fazendo o melhor pra você e você ainda tá aí chorando. Quando eles são bons com você e dizem que amam você, você se sente um pouco melhor e às vezes você até se solta um pouco mais. E aí começa a voar de novo, só que aí você descobre que eles estão orando pra você mudar. Você começa a ver eles jogando indiretas numa conversa na sua frente, meio que falando coisas que te machucam e você cai de novo. E aí você conversa com Deus e diz que você tá sendo fiel, então o que Deus pode fazer é te levar de uma vez, porque você já foi fiel e cravou uma faca na sua própria identidade, você tá rasgando a sua própria identidade como tem que ser feito. Você não pode ser você, porque senão você vai desagradar quem tanto cuida de você. Se você parar pra pensar, por mais que role muito amor, é quase que um relacionamento tóxico se você deixar rolar. Eu te amo, mas só seja do jeito que eu quero que você seja, tá? E se você não for, você tá indo contra mim. O erro é seu. Não, você é incrível, mas eu sei que uma hora ou outra Deus vai curar você. Deus vai mudar. E aí cada vez você se afunda mais nisso e no final você percebe que você nunca vai conseguir ser bom o suficiente. Você nunca vai ser completo. Então é bom entender e finalmente se tocar que eles não precisam ser todo o seu mundo. A gente nasce completamente dependente dos nossos pais e é assustador ter que criar algo sozinho. Mas quando você finalmente entende isso, é libertador. Saber que você pode sim ter a sua própria vida e os seus próprios pensamentos e se ver como alguém independente disso. Ter as nossas próprias ideias. A gente ama a nossa família, mas a gente não é a nossa família. É bom entender que na verdade nós somos fragmentados em diversas peças. Cada pessoa tem uma parte da gente. Nós somos diversas pessoas diferentes para várias pessoas diferentes. Então a gente não precisa se entregar 100% a ninguém. Na verdade não tem como se entregar 100% a alguém. Cada um precisa de uma parte de você. Mas sabe o que me deixa mais puto ainda? É pensar que eu tive muita sorte. Eu, ainda bem, consegui me tocar e entender o que estava acontecendo de errado. Eu consegui encontrar o equilíbrio entre o respeito com a minha família e o respeito comigo mesmo. Mas eu fico pensando em quem infelizmente não teve esse start, quem infelizmente não chegou a esse ponto de entender o que estava errado e ficou completamente afogado e submerso nessas crenças que destruíram a identidade dessas pessoas, pessoas que realmente morreram às vezes sem entender nada sobre elas mesmas. E ainda mais uma coisa que me revolta, a gente vai seguir
isso que dizem pra gente. A gente vai ser fiel ao que eles acham e ao que eles acreditam, e a gente vai renunciar a gente mesmo. Só que os outros, uma hora ou outra, vão ter que seguir a vida deles, e você vai ficar pra trás. As pessoas vão correr atrás dos seus trabalhos, das suas vidas, das suas famílias, e você que se manteve fiel, tentando agradar e ser a pessoa que todo mundo gostava e queria, todo mundo cobrava pra ser, não fez diferença nenhuma, porque no final você vai ser largado pra trás, com uma vida miserável, uma vida rasa, e não importa o quanto você sacrificou, não importa o quanto você tentou agradar, todo mundo foi, porque realmente cada um tem que viver a sua vida. Você não viveu nada, você não encontrou você mesmo, é isso que sobra. Todo mundo que pôde ser quem era progrediu, construiu, amou, e você que sacrificou tudo isso, é isso que vai restar pra você, porque o que você tava fazendo é pra eles, e quando eles forem embora não sobra nada pra você, porque você não construiu nada pra você. Família, religião, é importante sim, e é muito bom, mas sempre tem que ter sabedoria, porque se não tiver atenção e respeito a principalmente você mesmo, é ladeira abaixo. Quantos relacionamentos e histórias incríveis não existiram por crenças rasas? Quantos corações jovens e mentes incríveis, quantas personalidades maravilhosas a gente perdeu por crenças tão egoístas, por simplesmente a gente não perguntar como o outro se sentia? Quantas músicas não foram compostas? Quantas danças não foram dançadas? Quantas histórias foram encerradas antes? Quanta gente a gente perdeu? Quanta história a gente perdeu? Quantos beijos não foram dados? Quantas amizades não foram feitas? Quantas viagens não foram executadas? Tanta coisa que a gente perdeu com simplesmente ignorância de não se importar com o outro. Quantos sonhos a gente não realizou por medo. Não só medo da vida, mas de decepcionar as pessoas. Isso foi o que eu fiz comigo. A religião, essas crenças me fizeram abrir mão e odiar tudo que eu mais amava fazer e tudo que eu mais amava ser. Eu fui privado da minha espontaneidade. Eu me privei das minhas próprias ideias, dos meus próprios pensamentos e me perdi. Tinha um buraco tão grande dentro de mim, e não era de família, não era de Deus, era de mim. Me lembrar de quando eu era criança andando pela pracinha e carregando tamanha tristeza da qual eu não conseguia andar do lado das minhas primas, ver que eu não podia fazer parte do mundo, da vida e da simplicidade que existia ali, e que eu tinha que me privar a ficar atrás porque eu não podia ser eu mesmo, me dói até hoje de lembrar. Mas eu agradeço por ter entendido o que estava de errado, e eu agradeço por ter finalmente entendido da onde eu precisava me soltar. É muito bom finalmente de despertar um pouco de mesquinharia, de pensar um pouco em você, mais em você. Agora viver pra você e os outros que se ferrem, saber se livrar de crenças tão limitantes. Então eu nunca vou deixar de pensar em você, pequeno. Eu nunca vou deixar de pensar do que você não pôde viver. O seu olhar triste, quieto, a tua timidez corroendo os teus ossos e a tua insegurança te atrofiando, as palavras te calando. Vou lembrar de todos os dias que você teve naquele tempo. Em cada festa que você se entristeceu porque você sabia que você não podia dançar do jeito que você quisesse. A cada música que te calou porque você não queria que estivesse cantando. Cada risada que foi cortada. A cada segundo que, quando eu pensei que eu teria um conforto, só me disseram que esse era o desejo de Deus, que era isso que Deus queria. Mas você vai rir tudo que você não riu. Eu vou te fazer cantar tudo que você não cantou. Eu vou fazer você dançar as músicas que você não dançou. Vou fazer você ir pros lugares que você não foi. Eu vou te fazer das risadas que você não deu. E no que antes a insegurança, a vergonha e o medo te consumia, eu vou fazer você brilhar. Se antes você tinha medo de ser visto, de aparecer ou de só responder a chamada, eu vou fazer você subir nos palcos da vida, independente de quem quer que seja que esteja ali na frente. E você vai se entregar por inteiro. O medo e a insegurança nunca mais vão te controlar. O medo nunca mais vai te dominar. E para as músicas que você não cantou, farei você criar canções do zero para você cantar. E as coisas que você não viveu, você não só vai viver, mas eu vou fazer você escrever. Escrever tão bem que as pessoas vão ter vontade de viver o que você escreveu. O que você não dançou, você vai dançar tão bem que as pessoas vão querer dançar como você. Eu juro que eu nunca vou esquecer de você. Todos os dias da minha vida eu vou lembrar. E eu prometo realizar tudo o que um dia você sonhou. Eu prometo que aquilo não vai ficar só na mente. Tudo que você sonhou ser, eu prometo que eu vou ser. E tudo aquilo que você nem acreditava que você poderia se tornar, eu vou fazer você se tornar. Eu prometo que a dor e a insegurança nunca mais vão dominar a gente. Eu prometo que ninguém nunca mais vai dizer quem a gente é e quem a gente não é. Eu prometo que nunca ninguém mais vai convencer a gente de que a gente é menos ou convencer a gente de se odiar. Eu prometo construir orgulho e honra e respeito. E eu prometo que toda vez que você se olhar no espelho através de mim, você nunca mais vai sentir aquilo que você sentiu aquela vez. Você vai se amar cada vez mais e vai adorar cada vez mais o que você vê quando se olha. Prometo que aquilo não vai ficar só na cabeça. Aqueles sonhos, aquela pessoa que a gente queria ser não vai ficar só na mente de uma criança inocente sonhando pra disfarçar a dor. Eu prometo
que tudo aquilo não vai ser em vão. Eu prometo que o medo nunca mais vai impedir a gente de realizar aquilo que estava na nossa cabeça. Eu prometo que a gente vai ser aquela grande pessoa que você sempre quis ser, que você sempre sonhou em ser. E eu prometo que eu vou fazer de coração e de alma, se entregando 100% em tudo aquilo que você amava e que infelizmente não deixaram você fazer. Olha, eu também não prometo ser perfeito, ser tão incrível assim, porque não tem como. Na verdade, a realidade não é perfeita. O sonho na prática é perfeito, mas a realidade não é perfeita. Mas eu prometo que mesmo assim, eu vou amar cada detalhe e vou saber dar valor e gostar até mesmo dos nossos defeitos que a gente tinha tanta medo e insegurança. Aquilo nunca mais vai ser motivo de medo, de ansiedade pra gente. Aquelas pessoas não vão mais te esconder. Aquelas pessoas não vão mais te assustar. Aquelas pessoas não vão mais encher a sua cabeça de insegurança. Eu não vou mais deixar você escondido. Eu vou te mostrar pro mundo.